Seja bem-vindo a mais uma aula. Na videoaula de hoje nós vamos aprender como nós conseguimos somar o faturamento de um ano ou alguns dias dentro das planilhas do Google. Então, turma, seja bem-vindo a mais uma aula. Na videoaula de hoje nós vamos aprender como nós conseguimos somar um faturamento em determinado intervalo de datas, onde nós conseguimos selecionar dentro da nossa planilha. Essa é uma dúvida de um aluno inscrito aqui do canal, que ele perguntou: tem uma dúvida relacionada à soma CES. Sabe se existe uma fórmula para usar o soma CES para filtrar uma data do ano passado de uma base de faturamento? Por exemplo, estamos dia 28 de abril e eu queria fazer todas as somas de faturamento filtrando da coluna de data até a mesma data do ano passado. Então, para responder essa dúvida, eu fiz essa planilha aqui onde nós vamos selecionar a data e aplicar esta função para ter o total de faturamento. Conseguimos fazer de diversas formas, mas vamos utilizar, na dúvida do aluno, a função soma CES. Então, primeiro vou colocar aqui uma validação de dados para selecionar uma data. Eu quero sempre selecionar uma data dessa minha base de dados. Aqui eu tenho uma base de dados com algumas datas e alguns valores de faturamento. E eu gostaria de somar um intervalo que eu colocar numa data aqui em cima. Mas essa data que eu selecionar aqui, ela tem que estar nesse intervalo. Então, vamos fazer primeiro uma validação de dados para colocar as datas válidas dentro dessa base de dados que eu tenho nessa base de dados. Então, aqui na coluna B, na linha 1, vamos colocar esta validação de dados. Eu venho aqui em cima em dados, selecionando a B1, venho em dados e aqui embaixo em validação de dados. Ele vai abrir essa janela, eu deixo no critério lista de um intervalo e clico aqui para selecionar o intervalo de dados. Agora, basta eu selecionar o intervalo que eu quero. Neste caso aqui é a data, então eu posso selecionar a coluna A, mas inicia aqui na linha 4. Então só vou alterar aqui para a linha 4. Da linha 4 a 4 até o final. Conforme eu for acrescentando dados, conforme eu for adicionando uma data, ele já vai colocando nessa validação. Clico aqui em OK. Poderia selecionar também aqui rejeitar a entrada para que eu só consiga, quem for usar, o usuário que inserir uma data, consiga colocar somente uma data válida desse intervalo. Então vou selecionar aqui rejeitar a entrada e clico em salvar. Dessa forma eu tenho a validação de dados com todas as datas que eu tenho aqui na minha base de dados. E agora, com base em cima dessa data, eu quero selecionar um intervalo. Eu posso selecionar tanto de dias, alguns dias atrás, alguns meses ou até mesmo anos. Para você entender, eu vou colocar aqui como nós conseguimos extrair. Digamos que eu quero somente um ano atrás ou 365 dias, eu posso especificar dentro da função. Eu vou colocar aqui igual a célula B1, onde eu contenho a data, e vou colocar aqui menos 365. Teoricamente aqui seria o ano, mas eu vou colocar aqui formatar, número, e vou colocar aqui embaixo como data. Então veja que ele puxou aqui dia 2/2 de 2020. Ele contou 365 dias. Eu posso colocar aqui dentro essa subtração em dias, caso eu queira 30 dias atrás, 60 dias, 90 e assim sucessivamente. Mas para um ano, veja que aqui já deu divergência. Ele não está pegando dia 1/2 de 2020, mas está pegando dia 2/2. Então, se eu contar 365 dias a partir dessa data, subtrair 365 dias, ele vai chegar na data dia 2/2 de 2020. Caso eu queira exatamente sempre um ano, eu tenho que fazer de outra forma. Nesse caso aqui, eu consigo para datas, para subtrair os dias. Então, digamos que eu quero 30 dias atrás, ele vai colocar aqui dia 2/1. Eu quero aqui 60 dias, eu posso colocar. Para extrair, então, dias, é só eu subtrair através do numeral que eu quero. Então, 30, 60, 90, assim sucessivamente. Agora, se eu quero exatamente sempre um ano atrás, eu tenho que pegar a data exata, o mês, né, no caso o dia, o mês, e subtrair somente o ano. Para isso, eu posso utilizar algumas funções. Primeiro, eu vou utilizar a função data igual
data. A função data, aqui na sintaxe, ela precisa do ano, do mês e do dia. Para eu pegar o ano aqui dessa célula, onde eu vou inserir a data, eu uso a função ano. A função ano, ela precisa de uma data. Então, a data que eu vou colocar dentro da função ano para extrair o ano aqui de dentro vai ser exatamente essa data aqui. Se eu fechar parênteses e selecionar esse intervalo, essa função, veja que ele já vai mostrar 2021, que é exatamente esse ano aqui em cima. Mas eu quero sempre um ano atrás. Então, eu só coloco aqui atrás menos 1. Se eu selecionar, veja que ele já vai mostrar aqui 2020. Assim eu posso ir subtraindo um ano atrás, 2 anos. Sucessivamente eu posso ir colocando o número de anos que eu quero subtrair dessa data aqui de cima. Finalizando aqui, eu vou colocar ponto e vírgula, o mês. Eu uso a função mês. Seleciono a data, dessa forma ele vai pegar o mês que eu coloquei naquela data ali em cima, ponto e vírgula, e o dia também, utilizo a função dia para extrair o dia dessa data. Fecho parênteses do dia, fecho parênteses de data e dou um Enter. Agora sim, ele vai extrair exatamente um ano atrás. Qualquer data que eu selecionar aqui, ele vai somente subtrair o ano. Se eu colocar aqui embaixo, dia 1/9 de 2022, ele vai colocar aqui 1/9 de 2021. Agora, tendo isso em mente, eu posso estipular dentro da função soma-cs para que ele pegue sempre esse intervalo e some o faturamento. Aqui na coluna D, na linha 2, vamos aplicar a função soma-cs para pegar o total de faturamento entre essas duas datas, entre esse intervalo de um ano que eu especifiquei aqui dentro. Então, vou colocar igual soma-cs. A função soma-cs na sua sintaxe, ela precisa primeiro do intervalo de soma, então é a coluna que eu quero somar. Nesse caso aqui, vai ser a coluna B, mas a partir da linha 4. Então, vou colocar aqui B4 até B, o final. Conforme for adicionando dados, ele já vai somando aqui dentro. Ponto e vírgula. O intervalo de critério 1 é um intervalo que eu vou fazer uma validação para extrair a soma posteriormente. Então, o intervalo de critério vai ser a coluna que eu tenho o critério que eu vou pesquisar. Vai ser a coluna A. Também iniciando a partir da linha 4 até o A sem número. Conforme eu for adicionando datas aqui, ele já vai inserindo automaticamente. Agora aqui no critério 1, eu vou especificar que é maior do que a minha data que eu fiz essa soma aqui embaixo, que eu extraí um ano desse intervalo. Então, para eu colocar aqui dentro, eu tenho que usar um operador aritmético, mas tem uma pequena diferença, um pequeno critério que eu tenho que utilizar aqui, para que eu consiga utilizar esse operador aritmético. Então, eu vou colocar aspas duplas. Eu quero que seja primeiro aqui, então, maior do que essa data aqui de um ano atrás. Então, vou colocar maior, fecho aspas duplas, concateno com um e-comercial e clico aqui na data. Ponto e vírgula. Se eu abrir a sintaxe, agora eu preciso também um intervalo de critério 2. Caso eu tenha mais colunas, eu posso utilizar. Neste caso aqui, como vai ser a mesma coluna, eu vou fazer o mesmo. Selecionar aqui a coluna a partir da linha 4, ponto e vírgula, e o critério 2. O critério 2, como eu já peguei aqui que seja maior do que a minha data aqui de baixo, agora eu preciso colocar que seja menor do que a data aqui em cima, para pegar esse intervalo entre essas duas datas, pegando esse um ano e somando posteriormente. Então, eu vou fazer o mesmo que eu fiz aqui. Coloco aspas duplas, coloco o outro sinal, que seria o menor, fecho aspas duplas, concateno com o e-comercial e clico aqui nessa célula. Fecho parênteses e dou um Enter. Veja aqui que ele deu 24.000. Caso eu escolha aqui 1/1, vou selecionar aqui 1/1 de 2021, veja que ele não deu resultado, porque dentro da função soma-cs, eu só peguei um intervalo, então ele vai começar a partir do dia 2. Para eu resolver isso, eu tenho que colocar que seria maior ou igual a essa data aqui de baixo. Então, se ele for maior ou igual,
tem 1/1 de 2022, ele vai considerar 1/1 de 2022 esse faturamento. E aqui também, se for menor ou igual a 1/1 de 2021. Se eu der um Enter, veja que ele já alterou aqui para 1.121, que seria esse valor de faturamento aqui do 1/1 de 2021. Se eu alterar para 2, ele vai pegar esses dois valores, 1.121 e 1.197, fazendo esse cálculo. Agora, para que eu não precise ter essa função aqui embaixo, ter outra célula com essa outra função, eu posso entrar aqui dentro, copiar essa função, eu vou dar um Ctrl X para recortar, apago o sinal de igual e vou inserir aqui dentro. Então, a coluna que eu estava fazendo referência aqui, a célula que eu estava fazendo referência, é a célula D4. Eu vou substituir a célula D4, que é aqui onde estava a minha data com essa função, eu vou apagar e substituir por toda aquela função que nós utilizamos para pegar um ano atrás da data da célula B1. Vou dar um Enter, ele continua aqui, 2.318. Se eu colocar 1/1, ele vai colocar 1.121. Então, dessa forma, ele vai fazer sempre a soma de faturamento aqui da minha planilha, da minha base de dados, conforme eu especifiquei aqui dentro da minha planilha. Se essa videoaula te ajudou de alguma forma, não esqueça de deixar o like e comenta o que você achou desta videoaula. Se tiver alguma dúvida ou alguma sugestão, pode deixar aqui nos comentários que eu respondo e ela pode virar uma videoaula aqui para o canal. Eu vou deixar uma playlist de planilhas do Google aqui do lado. Nós nos vemos nestas videoaulas. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço e sucesso nas planilhas!